Capítulo 21 de Jujutsu Kaisen módulo acabou de sair e vamos aos spoilers dos 3 atos importantes que saíram nesse capítulo. O primeiro ato, que é o desfecho da luta entre o Tsurugi e o Maru. Nós começamos com um flashback do Tsurugi conversando com a vozinha dele, a Maki. Choro, a Maki revela para o seu neto Tsurugi o que poderia ter acontecido diferente se sua irmã Mai tivesse sido poupada lá no passado. Maki também fala que ela e o Tsurugi são muito parecidos e que ele vai ter que perder algo importante para ele se tornar mais poderoso. Então voltamos para a luta entre Maru e Tsurugi. Nós podemos ver que o Tsurugi tomou um golpe profundo no peito. Maru ainda se questiona, mas por que você não levou seu ataque até o fim? Se você tivesse feito dessa maneira, as coisas seriam muito diferentes. Tsurugi, antes de desmaiar, diz para Maru que aquilo não seria a coisa certa a se fazer, ele não se sentiria bem fazendo isso. E o Tsurugi também está perdido em toda aquela situação. Maru começa a se questionar o que ele deveria fazer para acabar com aquilo tudo. Simplesmente tem um colapso e cai em prantos. Ele não entende o porquê daquilo tudo, porque a vida é daquele jeito tão tribulada e as pessoas sofrem tanto. Nesse momento a gente tem um vislumbre da Rika indo embora, na frente dele, desaparecendo. Nesse instante nós vemos uma cena de um Kalian abrindo seu terceiro olho, aparentemente na nave, manifestando um tipo de técnica amaldiçoada, fazendo tudo brilhar. Vamos para o segundo ato, que é a luta entre o Mahoraga e o Dabura, onde o Dabura aparentemente criou um buraco negro. E ele se pergunta, eu deveria criar uma barreira em volta disso? Enquanto os prédios são sugados na direção daquele buraco negro. Ele pergunta para Mahoraga, como se o general fosse responder, se existe na Terra alguma técnica como aquela. A roda em cima da cabeça do Mahoraga começa a rodar de maneira frenética. E o Dabura se pergunta se isso é por conta da energia amaldiçoada, aquele buraco negro que ele criou. O Mahoraga está desesperado porque ele sabe que aquela existência na frente dele é um perigo em todos os sentidos. Então ele está tentando se adaptar de maneira desesperada à existência daquele ser que parece ter um potencial infinito. Nesse momento, pela primeira vez que Dabura faz uma posição com as mãos específicas, expansão de domínio, outro mundo do invisível e do manifesto. Cruzamento reverso. Amigos, se esse aqui não é o maior potencial que existe em Jujutsu, eu não faço ideia do que seja. Esse cara é mais absurdo que o Sukuna e o Gojo juntos. O cara tem o quê? Poucos dias que tá na Terra e já aprendeu como faz uma expansão de domínio. E provavelmente a mais cabulosa que a gente já viu. Pressão minha ou a roda na cabeça do Mahoraga desapareceu? Na corta para Itadori, Maru e aquele Kalian que a gente havia visto antes. A partir daqui começa o terceiro ato desse capítulo. E Yuji está nesse local porque a técnica amaldiçoada do Maru considerou que ele fosse a combinação ideal para estar ali naquele momento. E o Itadori pergunta o porquê, no que Maru responde que é para harmonia, pois o objetivo é fazer com que os espíritos amaldiçoados também deixem de nascer. É nesse momento que o Yuji Itadori dá um livrinho que o Chozo tinha dado para ele, porque ele confia que Maru e o Chozo têm o mesmo pensamento. E toda aquela harmonia que o Maru falou é revelada logo depois que eles atravessam uma cortina, onde revela o Marreto. E ele diz que ele esperou por aquilo há muito tempo, mas só que ele percebe que tem algo errado. O Itadori não tá morto. Cai assustado para trás, em frente ao Itadori, como ele havia feito há muitos anos atrás. Enquanto o Marreto encara os dois, apavorado, eles falam, vamos começar. E assim se encerra esse capítulo insano de Jujutsu Kaisen módulo.